Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Olá, amigos do Floripa em Foco, do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina. E hoje, nesta semana, de volta o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Vonei Chucre. Bem-vindo, Vonei. Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde. Sentimos sua falta na semana passada. Estava viajando, Andava por Brasília? Sim. Teve a votação da PEC no Senado, da PEC 55, que é a antiga PEC 241, que no Senado pegou o número de 55. Então, nós estivemos lá e foi um festival de horror. A gente viu algumas fotos. Uma repressão impressionante, de uma violência absurda. Bombas de gás dirigidas a esmo, inclusive para cima do caminhão de som que estava tentando controlar a manifestação. Simplesmente. Quem é que estava reagindo? A polícia do Senado? A polícia do Distrito Federal. A polícia militar do Distrito Federal. A mando de quem será eles vêm? A mando do governador Hollenberg, né? Que é um dos aliados do golpista Temer. Então, foi muito complicado. Na verdade, a gente fez uma caravana, o Sintesp estava presente na manifestação e lotou um ônibus para ir para lá. Tiveram outras caravanas. De Santa Catarina, foram 11 ônibus. 11 ônibus? Tinha gente então? Tinha bastante gente. A manifestação estava calculada em aproximadamente 50 mil pessoas. Então tinha muita gente protestando e tal. E veja que foi no dia trágico do acidente com a Chapecoense. Coincidiu de ter sido nesse mesmo dia, mas não tivesse tido o acidente da Chapecoense, a cortina de fumaça se daria em função da votação na Câmara dos Deputados do projeto anticorrupção, e que na verdade o projeto passou com emendas absolutamente necessárias. Nós estamos inclusive cobrando a posição oficial da OAB com relação a isso, porque os promotores e os juízes se sentem deuses. Eles acham que tudo podem e que tudo podem fazer e que não pode mexer naquilo que eles consideram como um projeto de lei de iniciativa popular. É bastante ridículo eles falarem isso, porque é muito fácil os membros do Ministério Público dizerem para a população: olha, é isso aqui que é necessário para combater a corrupção. E lá estava colocado coisas absurdas, como por exemplo, que nem aquelas pegadinhas de teste de fidelidade, entendeu? Por exemplo, para o servidor público. E para criminalizar os abusos de autoridade, nada. E eles se sentem deuses, né? Se sentem absolutamente deuses. Né? Tanto o Ministério Público quanto uma parcela considerável do Judiciário. E o que foi aprovado passa pela Rede Globo, principalmente, mas não só, mas toda a imprensa. Nos meios convencionais. Como se fosse o absurdo, como se fosse um pacote a favor da corrupção. Não é um pacote a favor da corrupção. O que foi aprovado, eu como bacharel em Direito, o que foi aprovado é simplesmente criminalizar o abuso de autoridade. É dizer que o juiz e o Ministério Público não estão acima da lei e não podem estar acima da lei. É dizer que as atitudes, por exemplo, de uma juíza que coloca uma criança de 15 anos na cela com mais 26 homens tem que ser punido. É isso que está dizendo o que foi aprovado.
que um juiz que é parado na lei seca. O filho do juiz que foi parado, aí o juiz mandou prender o soldado que manda prender o soldado, que mandou prender o filho, entendeu? Tem que ser preso. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo o que foi aprovado. Mas passa na televisão que isso é uma coisa contra a Lava Jato. Porque efetivamente o que está acontecendo é o seguinte: o senhor Dallagnol está apreensivo porque ele vai ser condenado se a lei passar. Quem é o senhor Dallagnol? O promotor da Lava Jato. Entendeu? Esse cara, o juiz Sérgio Moro tem que estar preocupado mesmo, porque ele cometeu abuso de autoridade, ele fez gravação ilegal, entendeu? Então esse tipo de coisa tem que ser punido sim. Nós temos que restabelecer o Estado Democrático de Direito, a começar pela volta da presidente que foi tirada, usurpada do cargo, entendeu? E que o STF nada fez, e que agora, coincidentemente agora, a partir de uma represália, se tira o Renan. Não que eu defenda o Renan, que devesse ficar. Mas eu não posso porque beneficia o PT, porque assume o cargo, eu não posso ficar aqui defendendo uma irregularidade, não posso, simplesmente não posso. Acontece o seguinte, com relação ao Renan que foi afastado, ele foi afastado com que acusação? Onde é que está escrito na Constituição que a linha sucessória não pode ter um réu? Onde que está escrito na Constituição? O que mais tem é réu. Eu quero que o STF me diga isso. Dá para ver que eles estão... Então, ou seja, essa nada mais é do que a consolidação do golpe que foi dado com o impeachment. O impeachment foi o golpe, né? Assim, floreado de legalidade, floreado de legalidade e tal. Um ilusionismo impressionante na imprensa, né? Então, se não tivesse, no dia 29, tido o trágico acidente da Chapecoense, né? Que comoveu o mundo inteiro, né? Se não tivesse tido isso, o que a televisão estaria falando? Estaria falando que eles desfiguraram o projeto anticorrupção. Mentira! Que era um projeto da presidenta Dilma, não era não? Não, o projeto do Ministério Público. Mentira, não foi desfigurado. Simplesmente a gente está dizendo que os juízes e promotores, entendeu, têm que ser responsabilizados quando cometem crimes. O que o Sérgio Moro fez quando fez a gravação ilegal é crime. É crime. Ponto. É crime. O que o Dallagnol fez ao dizer eu não tenho provas, mas eu tenho convicção, é crime. É preciso que se diga, isso é crime e tem que ser punido. Se a gente quer efetivamente um país, né, que combata de fato a corrupção, a gente tem que começar a impedir esses atos. Esses abusos. Atos de autoridade, abuso de autoridade. E existe algum organismo assim, constitucional, constituído, legal, que possa vigiar, fiscalizar os juízes? Não. Não existe? Não. Não é? Eles se fiscalizam? Eles se fiscalizam. É o CNJ que fiscaliza os juízes. O Conselho Nacional de Justiça, que é, aliás, bem recente, né? Foi criado no governo Lula, né? Foi criado, não tão recentemente, mas ele foi reativado agora. Mas ele como ideia já existia antes. Né? E essa mexida que os deputados deram... Ou seja, eles próprios se controlam. Eu acho impressionante as pessoas ficarem achando que os juízes não podem ser condenados. Eu vi muita besteira colocada nos Facebook da vida dizendo, sim, agora o ladrão vai poder pedir a cadeia do juiz. Pode. Pode. Primeiro porque você só vira ladrão, você só pode ser considerado ladrão a partir do momento que você for condenado. Certo? Isso é a primeira coisa. Enquanto você não for condenado, você é suspeito. Enquanto o processo estiver rodando, é suspeito. Você é suspeito. Né? Aí você tem que ter todo um cabedal de provas para provar que determinada pessoa é ladrão. E aí sim, condenado, ele de fato, a gente pode chamá-lo de ladrão, né? Sim. Antes disso, não. Então,
essa história de que o juiz é intocável, não, o juiz não é intocável. Vocês lembram do juiz Lalau, do Tribunal do Trabalho de São Paulo? Pois é. Sabe qual foi a punição dele? Aposentadoria. Isso tem que mudar. Né? Efetivamente, isso tem que mudar. Se a gente quer um país com transparência, com tudo mais, tem que começar pelas autoridades. As autoridades têm que ser exemplo. Né? E elas não podem abusar do poder que têm. Não podem dar carteiraço, não podem matar uma pessoa na frente do supermercado, como o promotor fez, entendeu? Então, isso não pode, isso tem que ser efetivamente punido. E foi isso que foi votado. Não que eu concorde com esse Congresso, o Congresso é podre. Esse Congresso é podre, esse Senado é podre, entendeu? Não resiste a uma investigação qualquer. Mas, daí a considerar que essa votação é uma votação de medidas a favor da corrupção, ou contra o pacote anticorrupção, não, isso é uma mentira. E a Rede Globo repete isso tantas vezes que as pessoas acabam acreditando. Só tem essa informação. E aí chama uma manifestação. Eu tenho um pensador que diz uma coisa mais ou menos o seguinte, se você foi para a rua protestar e isso não incomodou a polícia, pode ter certeza, não incomodou o poder. Pode ter certeza que ela não incomodou o poder. Então, toda vez que você vai para uma manifestação, mesmo que pacífica, que não incomode a polícia, não precisava colocar a polícia em lugar nenhum nas manifestações do dia 4. A polícia só serve nessas manifestações para tirar selfie, né? Porque os caras tiram selfie com a polícia. Como se eles fossem os paladinos da moralidade, né? Como se fossem paladinos da moralidade. Não, isso é mentira, esse é um jogo de interesses que está colocado. Então. E a posição do Sintesp foi já no primeiro momento de enviar caravana para Brasília, né? Essa posição a gente entende que nesse momento é o que se tinha a fazer, né? É a luta contra, é mostrar para a população o que significa essa PEC 55, o que significa 20 anos de congelamento nos investimentos como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e tudo mais. Que é o que a PEC sugere, para sobrar dinheiro para pagar banqueiro. Essa é a realidade. Tem que sobrar muito dinheiro para pagar banqueiro. Mas para vocês terem uma ideia do que é isso, 46% de tudo que se arrecada nesse país é para pagar banqueiro. 46%? 46%. Em determinados meses chega a 51%. A média geral do ano foi de 46% de tudo que se arrecada para pagar banqueiro. E o que eles querem é que esses 46% passem para 50%, 51%, 60% do que se arrecada para pagar banqueiro. É isso que se quer com essa PEC 241. Não tem nada a ver com gastar o que se arrecada, nada a ver. Porque se fosse isso, efetivamente, se daria um corte, em especial, nessa bandalheira que são os juros da dívida. Uma auditoria na dívida já Uma auditoria da dívida que é o suficiente. A gente entende que se tiver uma auditoria cidadã da dívida, essa dívida despenca dos valores atuais para 30% delas, que foi o que aconteceu no Equador. No Equador, né? Que foi o que aconteceu em outros países, como por exemplo na Grécia, em que as dívidas também, com a auditoria, ela despenca. Então é isso que precisa. Está previsto na Constituição de 88 a auditoria da dívida, que nunca foi feita. Ninguém sai de cima do projeto. Só abrindo parênteses para reforçar o que o Volney acabou de colocar sobre esse percentual dos gastos públicos enorme que vai para a dívida interna, a ex-dívida externa, que é 46% em média, né, por mês a cada ano. Vale lembrar que os gastos com agricultura,
Os gastos públicos com agricultura não chega a 3%. Não. Com educação não chega a 4%, 5%. 2,6% para pagar aquilo que eles chamam, o do Bolsa Família, que eles dizem que é um absurdo. 2,6%. É para pagar a Bolsa Família inteira. Que beneficia quantos milhões de pessoas, né? A Bolsa Família. A Bolsa Banqueiro é 46%. Para 4, 5 famílias. Né? São 10 mil famílias no país, 10 mil famílias num país de 240 milhões de habitantes. 10 mil famílias são beneficiadas com essa lucratividade dos juros bancários. 10 mil famílias de banqueiros. De banqueiros e acionistas. Né? E ainda nesse gráfico, né, dos gastos públicos, 20% é o gasto com saúde, que é um gasto considerável. Né? E dizem que tem que tirar da educação, da saúde, e nem falam dos 46%, né, desses lucros astronômicos, estratosféricos do sistema financeiro. Mas, enfim, o bom é que a gente tem pelo menos um meio de comunicação, nem que seja local, que pega aqui em Florianópolis e que transmite também pela internet, pela página da TV Floripa, para começar a falar essas coisas, porque antes nem se ouvia falar, se ouvia, né? Agora a gente está falando, daqui a pouco algum mordomo de um Moro da vida toma juízo e a gente vai ter mais novidades por aí. Mas você estava falando desse projeto anticorrupção que foi passado na terça-feira, nessa manifestação por causa da PEC sendo votada no Senado, por causa desse acidente trágico com a Chapecoense. Na Câmara dos Deputados estava sendo votado esse projeto anticorrupção. Eu não consegui entender certinho, Volney, o que você estava colocando sobre esse projeto. Esse projeto vem para disciplinar, para punir prováveis crimes de corrupção. E o que os deputados fizeram? Eles amenizaram, tiraram itens, colocaram emendas. O que aconteceu exatamente? Dá para repetir? Sim, o projeto que também foi votado no dia 29, ele vem a partir da iniciativa do Ministério Público, que fez um pacote com 10 medidas anticorrupção. Isso é famoso, já foi bastante divulgado, 10 medidas contra a corrupção. Contra a corrupção, e que a partir disso os deputados fizeram emendas. Mas uma das emendas que foi colocada é exatamente essa do abuso de autoridade, que foi colocada junto com o pacote anticorrupção. Porque dentro do pacote anticorrupção do Ministério Público tinha uma coisa que eles chamam de teste de integridade, que era mais ou menos o seguinte: eles fariam simular uma prova de honestidade. Então o servidor público ia ser colocado em teste de forma secreta para ver se ele é corrupto ou não. Agora tu imagina a forçação de barra que isso ia ser para os servidores públicos que fossem honestos. Não, que fossem contra o governo. Contra o governo. Contra aquela autoridade, né? Ele ia forçar a coisa e o cara não tinha nem direito de defesa, porque ele ia forçar a coisa para que se provasse que aquele cara é corrupto. Então, tenha santa paciência, né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é invenção brasileira. É invenção da cabeça dos promotores de justiça aí, que não absurdo, absurdo, entendeu? Não tem cabimento. Não tem cabimento, não cabe dentro de um Estado democrático de direito. E é impressionante como as pessoas acham que isso é uma coisa certa. É impressionante, porque... O título é bonito, né? Contra a corrupção. Todo mundo é a favor, né? Agora tem que ver as entrelinhas. E isso aí vai ser votado ainda? Esse projeto vai... Está sendo discutido, está na Câmara, né? Então, vai para o Senado ainda? Vai ser discutido na Câmara novamente. Está em votação, as emendas vão ser colocadas em votação. Enfim, vai ser votado novamente na Câmara, vai para o Senado. Né? Agora a gente não sabe como é que vai ficar esse cenário no Senado Federal a partir do afastamento do Renan Calheiros. Né? E o Renan pode vir a voltar, será? O que nós estamos vivendo hoje é uma ditadura de toga. Literalmente é o STF quem diz o que pode, o que não pode, se isso é constitucional, se isso não é constitucional, se isso é legal, se isso é ilegal. E isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Né? É um atentado. Inclusive nós estamos cobrando a posição da OAB,
que durante o golpe se posicionou a favor do golpe, né, e que agora não sabe o que falar porque não tem o que falar, entendeu? E não sabe o que falar, e eu quero que os membros da OAB venham aqui e digam, né, qual é a posição deles com relação a essa imposição do Ministério Público e do Judiciário. Qual é a posição deles? É isso que a gente precisa saber também. Pois bem, para entrar em contato com o Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, procure o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina. A página é www.sintesp.org.br e o Sintesp funciona aqui na Praça Olívio Amorim, bem no centro de Florianópolis, no final da Avenida Hercílio Luz, próximo ao Instituto Técnico Federal de Santa Catarina. Uma sede, aliás, muito bonita, né? Um prédio antigo restaurado, sempre de portas abertas para receber você. O Volney está lá também e entre em contato pelo site, visite a página Você Servidor principalmente e cadastre lá o seu telefone, o seu e-mail para agilizar a comunicação do seu sindicato com a sua base. E o Sintesp está acompanhando de perto essa questão da PEC 55 e também do pacote anticorrupção e vai estar trazendo informações conforme isso se desenrola. Nós temos várias lutas, né? Inclusive a participação do Sintesp no fórum, do Fórum em Defesa do Serviço Público tem ajudado bastante nessa luta, né? Uma dessas discussões nós faremos na quarta-feira, às 18h30. O fórum está chamando as entidades sindicais do movimento popular no Sintesp. No Sintesp, quarta, 18h30. Para que a gente possa tomar uma posição do que fazer em relação à votação da PEC e outras coisas mais. Né? Quarta-feira, dia 8, não é? Às 18h30 no Sintesp, então aqui na Praça Olívio Amorim, para discutir como participar dessa luta. Todo mundo convidado. Tá certo. Tá bom. Obrigado pela presença. Né? Quarta-feira é 7, né? Quarta-feira é 7? É 8? Dia 7. O tempo voa. É dia 7. É dia 7. Quarta-feira é dia 7. Hoje é 6. Amanhã é quarta-feira já. Tá em cima, dia 7. E o ano passou, hein? Rapaz, o ano passou. 2017 batendo a porta. Uma boa semana, até a próxima. Antes do recesso de final de ano, vamos ter ainda um Floripa em Foco do Sintesp, né? É isso. E obrigado você, telespectador internauta, pela audiência. Reveja esse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.